VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. Série Review, aula 2. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. Na aula de hoje, vamos estar fazendo o carregamento dos nossos filhos para o controle Review. Lembrando que no vídeo passado, fizemos o carregamento dos nó pai para o controle. De antemão, esse é o nosso arquivo, certo? Contendo a nossa sheet 1 e os dados da nossa sheet 2, certo? Para chamar o meu formulário, sem que eu utilize o VBE, vamos criar aqui uma rotina através de uma forma, certo? Vamos na guia inserir, formas, e vou escolher uma forma qualquer aqui. Vou desenhar ela aqui. Vou só dar um tom melhor a ela. Escrever um texto intuitivo. Formulário. Vamos agora atribuir uma macro a ela. Vou clicar com o botão direito sobre ela. Atribuir macro. Clico em novo. O nome do nosso form se chama userform1.show. Lembrando que eu não renomeei o form, certo? Então ele está com o nome padrão, userform1. Voltando aqui para a nossa planilha, basta eu clicar agora no nosso botãozinho, que foi uma forma, certo? Observe que a forma, a partir do momento que a gente atribui uma macro a ela, quando a gente coloca o cursor em cima, já me aparece uma mãozinha. E agora eu posso clicar e observe que me traz aqui o nosso formulário. Observe que eu tenho aqui os nossos nó pai, certo? Utilizado aqui no nosso controle Review, que nada mais é do que uma árvore, certo? Uma árvore hierárquica, onde eu vou carregar os nós pai, os filhos e assim por diante, certo? Conforme os laços. No vídeo de hoje o intuito é que conforme eu clique aqui nos nossos cabeçalhos aqui da nossa planilha, da nossa guia sheet 1, ao clicar aqui em África, por exemplo, traga todos os dados correspondentes à coluna África, América, todos os dados correspondentes à América e assim por diante. Esses laços que for aparecendo abaixo aqui do nó pai, a gente chama eles de nó filhos, certo? Então vamos lá. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Aqui com o VBE aberto, nosso Visual Basic Editor, vou clicar em exibir, caso não esteja aparecendo o Project para vocês, a gente clica em exibir. Project Explorer, repare que a gente também tem o atalho Ctrl mais R. Com o nosso Project aqui aberto, observe que eu tenho dois projetos, no caso, vamos estar trabalhando em cima do vídeo da aula 2, certo? Que no caso é esse daqui, ó, Review Project aula 2. Vou dar um duplo clique no nosso userform 1. Vou dar um duplo clique nele agora. Observe que a única rotina que eu tenho é a rotina para o evento Initialize, certo? Vou executar aqui e observe que é a única rotina que me traz já os dados carregados, certo? Vou fechar aqui o form. E vamos novamente dar um duplo clique agora no nosso formulário. Como eu quero fazer um carregamento dos nossos filhos, eu vou criar uma rotina aqui. Então aqui abaixo do End Sub, vou fechar aqui meu project, já que eu não vou trabalhar com ele nesse momento. E vamos programar agora. Como eu vou criar uma rotina, vou começar com o sub. E vou dar um nome a ela. Preencher. Aqui você coloca o nome que melhor se encaixa com o que você está fazendo, certo? Sempre procurando botar um nome intuitivo. Vou chamar ela de preencher. No caso eu não posso botar acentos, mas aqui seria preencher nós filhos, certo? Também não posso deixar espaçamento. E observe que eu posso dar um Enter e me acrescentar do End Sub, sendo que o VBA compreendeu que aqui é uma rotina, certo? Porém, entre parênteses, eu vou colocar um parâmetro, certo? O parâmetro bival, que nada mais é do que um parâmetro que eu vou estar passando um valor para ele, certo? Como é que eu faço isso? Boto aqui bival, informo qual é o parâmetro. No caso aqui vai ser uma variável, call, que no caso quer dizer que é a abreviação de coluna, e ela vai ser do tipo integer. Então observe que o bival estou utilizando o parâmetro bival para armazenar nela
uma variável chamada call do tipo inteira, certo? E vírgula, e vou colocar uma outra, bival, e vou colocar continente, que são os continentes que eu estou trabalhando aqui, certo? Continente, e ela vai ser do tipo string. Então observe que eu, dentro dessa rotina, eu passei dois parâmetros, utilizando o parâmetro bival, e passando um parâmetro do tipo inteiro e um do tipo texto. Um do tipo inteiro, chamado call, e um do tipo texto, chamado continente, certo? Observe que eu estou usando sempre nomes intuitivos. Então aqui a nossa rotina vai se chamar preencher nossos filhos. Como o próprio nome sugere, vai fazer um preenchimento dos nossos filhos no nosso TreeView, certo? E agora vamos declarar algumas variáveis. Vou declarar uma variável chamada contador, e ela vai ser do tipo integer, já que ela vai ser do tipo número. Vou também declarar uma variável de última underline linha, e ela vai ser do tipo long, pois vou estar trabalhando com números grandes. Vou também declarar uma variável de ws as worksheet, pois vou estar setando o nosso objeto planilha, certo? Nosso objeto guia. No caso aqui eu botei ws, sempre coloco o w, só para diferenciar mesmo, certo? Já que eu estou trabalhando aqui com outra variável w em outra rotina. Porém, não tem nenhum problema colocá-la aqui somente com o w, certo? Por quê? Porque ela está presa a essa rotina. E a variável aqui w, observa, ela está presa a esta. Se eu tivesse declarado fora da rotina, certo? Ela estaria pública para este módulo, certo? E aí aconteceria alguns erros. Se eu estiver passando parâmetros diferentes para a mesma variável. Porém aqui, como está dentro desta rotina, eu estou garantindo que vai rodar perfeitamente. Então vamos lá. Feito isso, eu vou setar a nossa variável ws e vou dizer o quê? Que ela é a sheet. Como é o nome da nossa guia, observe aqui, sheet 1, certo? Já que ela está renomeada em inglês. Sheet 1, aspas duplas, fecho meu parênteses. Observe que eu tenho que digitar conforme está renomeada lá, certo? Primeira letra maiúscula, as demais minúsculas e o númerozinho. Sheet 1. Então a partir desse momento o VBA vai entender que ws é o mesmo que sheet 1. Agora eu posso utilizar novamente o nosso com, certo? Que é o nosso which ws. E a partir desse momento eu posso acessar as propriedades da sheet 1, utilizando aqui o nosso parâmetro which. Eu vou dizer o quê? Que a nossa variável última linha, que eu declarei do tipo long, é igual ponto cells. Observe que eu coloquei o ponto e já me trouxe os parâmetros, certo? Porque ele reconheceu que ws é o mesmo que sheet 1. E aqui eu vou armazenar na minha última linha o valor que eu quero pegar aqui da nossa sheet 1, certo? E como é que eu faço isso? Vou estar atribuindo a ela o que vem após o sinal de igualdade. Estou dizendo o quê? Ponto cells, no caso é as células, ponto rows, nossas linhas, ponto count, ou seja, vai fazer a contagem das linhas, das células, vírgula. Observe que ele me pede um parâmetro da coluna, certo? O número. No caso, eu vou informar que é call, ou seja, a nossa variável. Ou seja, vai mudar o valor. Que eu coloco o nosso ponto, end, abro parênteses, x é loop, ou seja, de baixo para cima, ponto row, ou seja, a nossa linha. E dou um enter. Então aqui nessa variável última linha vai estar sendo armazenado o quê? A contagem das linhas da minha call. Quem é a minha call? A minha call são as nossas colunas, certo? Como eu atribuí a minha última linha também uma variável, esse call aqui vai variar, certo? Observe que vai variar de 1 até 5, certo? Já que eu tenho 5 colunas. E o que é que eu vou dizer agora? A nossa variável contador, eu vou dizer o quê? Que nosso contador é igual a 1, certo?
Ou seja, ele vai começar com o valor de 1. Vou usar o nosso for each para fazer uma varredura aqui no intervalo. Vou dizer o que? For each, contador, em range, ou seja, no intervalo. Abro o meu parênteses, ponto cells. Eu informo a partir de qual intervalo eu vou querer. Então eu vou querer a partir da linha 2, vírgula, call. Ou seja, ele está me perguntando. Primeiro ele me perguntou qual era a linha. Eu informei a partir da linha 2. Porém, vai até a call. Quem é a call? Call começa com 1 e vai até coluna 5, certo? Então eu informo a nossa variável aqui, call. Fecho o meu parênteses, ponto, vírgula, cells. Abro novamente o nosso parênteses e eu informo que a minha última linha, vírgula, call. E fecho meu parênteses por 2 vezes, certo? Já que eu tinha aberto aqui após o range. Então aqui eu estou fazendo uma varredura no intervalo, certo? A partir da linha 2 da nossa call, que começa a partir da coluna 1. E ele está pegando o valor que está armazenado na nossa última linha na call, certo? Lembrando que a última linha está variando porque eu atribuí ela à variável call, certo? Feito isso, eu vou dizer o que? Que o nosso objeto TrueView, para que você não fique perdido, é bom que você assista o primeiro vídeo desta série. TrueView.nodes, que é a propriedade nós, .add, ou seja, vou estar adicionando aos nós desse nosso objeto TrueView o que? .cells. Onde é que estão nossos cabeçalhos? Na linha 1. De que coluna? Da call, ou seja, a coluna vai variar, certo? Então eu vou informar nossa variável, call. .value, ou seja, o valor. E aqui eu passo para o parâmetro, certo? Que no caso aqui vai ser os nossos filhos. Então, tvwshift, que é a propriedade aqui dos filhos, vírgula. Agora eu vou trabalhar com a nossa variável continente, certo? Continente. Observe que a continente é do tipo texto, mais contador. Só um detalhe muito importante aqui no caso, certo? Peço desculpas aqui. No caso, aqui, no nosso for each, eu vou estar declarando uma variável dentro desse laço aqui, certo? Que vou chamar ela de país. Como eu não posso colocar acento, vai ficar como país. E eu estou procurando dentro desse laço aqui, país, no intervalo range, certo? Observe que eu mudei aqui de contador para país, por quê? Porque o contador vai ser apenas para incrementar aqui, certo? Eu estava confundindo. Peço perdão aqui. No caso, eu vou percorrer aqui nesse laço, na nossa variável país, dentro desse intervalo aqui. Beleza? Então, substituir o contador pelo país. Porque o contador eu vou estar utilizando aqui mais abaixo para incrementar. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo, o nosso contador, agora sim, nosso contador é igual a ele próprio, mais 1, certo? Assim vamos fazer o incremento, para que esse laço possa passar de parâmetro. Vou fechar o nosso next, nosso laço, que eu abri com o comando for, com o nosso país, certo? E fechar o nosso end with, já que eu comecei aqui com o nosso with aqui, certo? Antes de após eu ter setado a nossa guia. Eu vou executar aqui e vai ocorrer um erro. Então eu vou deixar que aconteça o erro. Vamos lá. Observe que nada acontece.
Vou fechar aqui o form novamente. Detalhe, o erro não foi esperado, claro, porque também não chamei a rotina aqui dentro do evento initialize, certo? Então faremos o seguinte, eu vou forçar aqui o erro, certo? Vou colocar a nossa rotina para que inicialize com o nosso form. Então vou copiar aqui o nome da nossa rotina, dar o Ctrl C nela e vou chamá-la através do método call. E aqui eu informo o parâmetro, certo? Observe que ele me apareceu aqui exatamente a rotina que a gente acrescentou aqui. Aqui no call, como é uma constante, pessoal, eu posso informar aqui o número da coluna que eu quero, certo? E também posso informar o número do conteúdo. Como eu defini o continente como texto, qual texto eu vou querer procurar, certo? Então, no caso, aqui eu vou informar que eu quero na coluna 1, certo? Observe que a coluna é a África. Abaixo de eu colocar uma vírgula. Como agora é um texto, eu tenho que, entre aspas, informar qual é o texto que eu quero. Como eu declarei que é um texto, e eu estou informando que eu quero procurar esse valor na coluna 1, obviamente eu vou informar aqui África, certo? Que é o nosso cabeçalho. Vou fechar o meu parênteses e vou executar agora. Observe que me deu um erro, tipos incompatíveis. Já era previsto esse erro. Por que esse erro aconteceu? Porque aqui, pessoal, observe que eu estou trabalhando com o continente, porém esse continente aqui ele está me trazendo um número, certo? Porém, eu vou querer que esse número se transforme em um texto. Como é que eu faço isso? Para que isso aconteça, é necessário que eu use uma constante, eu use uma função de conversão. E essa função de conversão que eu vou usar aqui, ela é empregada para converter um valor ou expressão em uma string. No caso, eu vou estar utilizando a função CSTR. Como é que eu faço isso? Aqui em continente, eu informo CSTR e entre parênteses eu informo qual é a expressão que eu vou estar convertendo em texto, certo? Lembrando que esse continente aqui é um número, do jeito que estava aqui. Agora está sendo convertido como texto. Se eu executar novamente, o erro aqui persistiu, mas vamos só tratar aqui melhor o assunto. Para a gente converter, certo? Para a gente converter aquele nosso texto, continente. Aliás, o nosso continente está me trazendo um número. Para converter ele em um texto, é necessário usar o quê? Essa função aqui, a função de conversão CSTR. Ela é uma função empregada para converter um valor ou expressão em uma string, utilizando essa sintaxe, CSTR e a expressão. No caso aqui, a expressão vai ser a nossa variável continente, certo? Observe aqui, se a expressão for um número, CSTR retornar uma string contendo um número. Ou seja, ele continua com a nomenclatura de número, porém, ele é agora como se fosse formatado a um texto, certo? Quando você formata uma célula com número, observe que ela muda de lado e fica com aquele, naquela alçazinha dela, fica meio verde, certo? Então ali o Excel entende que é um número, porém passou a ter o valor de texto. É isso que a gente vai estar fazendo aqui no VBA. Observe aqui o nosso exemplo. STR foi declarado que uma variável do tipo STR valor, do tipo texto, e se esse STR valor está recebendo o que? O valor de 10, ou seja, está retornando 10. Observe que foi passado um número e ele vai retornar o número, porém entre aspas. Então passa a ser um texto. Observe que se for informado para o STR um erro, ele retornará subscrito fora do intervalo. Se for passado uma data, ele retornará a data, certo? Então vamos colocar em prática. Vamos executar novamente. Vou pressionar aqui o F5. Observe que novamente deu um erro, tipos incompatíveis. Um detalhe, observe que eu mudei aqui no nosso for range país, certo? Para do tipo range. E aqui era contador. E aqui, onde é contador, também é país, certo? Então o erro está aqui, ó. País. Ou seja, se eu executar agora, observe o que vai acontecer. Vou pressionar aqui o F5. E observe que me carregou aqui o nome África. Se eu der um duplo clique nela, observe que ele me carregou aqui apenas a coluna, certo? Apenas a engrenagem. Se eu clicar em África, nada acontece, e Europa também não.
Após correção feita, pessoal, o erro aqui estava em o país aqui eu tá trocando pelo contador, certo? Após a gente ter feito aqui uma alteração aqui no for rate, onde eu estava trabalhando com o contador dentro do for rate quando o contador era fora, certo? Então aqui ficou país e aqui dentro e aqui também país, certo? E aqui é o seguinte, no nosso filho, o nosso continente aqui está sendo somado mais o nosso contador. Lembrando que esse contador aqui é um número, porém ele está sendo convertido em texto, certo? Como a tecla aqui não permite que eu dê o F8 para depurarmos e a gente ver junto o que está sendo processado, não vai concluir aqui o vídeo, eu não vou poder pressionar o F8 para depurar, certo? Porém você pode aí estar colocando um ponto de interrupção aqui e pressionando o F8 aí na sua linha de comando para você acompanhar junto o que está sendo processado, certo? Você basicamente vai ver que aqui em continente vai estar pegando a posição, o número e o texto continente, certo? Está sendo somado. Eu vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Observe que é me trazido aqui África, os nossos pais. Como eu só coloquei uma rotina para o nosso filho, então quando eu clicar em África, vou dar um duplo clique aqui em África, observe que trouxe os nossos filhos correspondentes à África. Observe aqui. Se eu clicar em América, nada vai acontecer e assim por diante. Por quê? Porque eu não coloquei essa rotina ainda no evento Initialize dos demais nós, certo? Como é que eu faço isso? Basta que eu fechar aqui o form, dar um duplo clique nele e aqui no evento Initialize, vou copiar esta linha de comando aqui e vou colar aqui logo abaixo e vou arrastar aqui o nosso projeto aqui para o lado, certo? E aqui vou alterar para 2. Por quê? Porque aqui é uma constante, certo? Eu estou informando que eu vou estar trabalhando com a coluna 2. E qual é o texto que eu quero que traga? O texto correspondente à coluna 2, que é o nosso cabeçalho Américas, certo? E agora assim por diante. Observe que eu vou mudar aqui para 3. E quero que traga correspondente à coluna 3, que o nosso cabeçalho é Ásia. Lembrando que aqui, pessoal, o nosso pivot está pegando o valor da nossa coluna, observe. E aqui eu estou informando o continente, certo? Então ele está gravando que esse valor que estava sendo procurado na coluna 1, conforme foi declarado aqui na nossa rotina. E está gravando nele, na nossa rotina, utilizando o bival, que o continente, certo? Que ele está procurando por continente, certo? Que no caso aqui o continente é os nossos cabeçalhos aqui. Então agora eu vou para a coluna D, que no caso é a nossa coluna 4, e vou informar o cabeçalho dela. No caso aqui é a Austrália. E o nosso último, não menos importante, nossa coluna 5, observe que é Europe. Vou botar exatamente como está lá, certo? E agora sim, vou clicar aqui no nosso formulário. Vamos observar o que acontece. Se eu der um duplo clique em África, observe que trouxe todos os nossos filhos correspondentes à África. Vou arrastar aqui um pouco para o lado para a gente observar isso. Se eu clicar em Américas, agora trouxe tudo correspondente a Américas. E assim por diante. Observe Ásia, Austrália e Europa. Observe que quando nosso controle Triview aqui alcançou o seu limite, já colocou essa barra de rolagem, certo? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo o que? Conforme eu clique no filho, ele traga os valores correspondentes aqui, certo? Lembrando que esses nossos filhos vão estar na sheet 2 e vai trazer esses dados aqui, certo? Então não perca o próximo vídeo. Até a próxima. Falou!